Entre 1964 e 1985, o Brasil viveu sob um regime autoritário que deixou marcas profundas na sociedade, na política e na economia do país. Durante esses 21 anos, o governo militar reprimiu a oposição política, cerceou a liberdade de expressão e impôs a censura à imprensa. Ao mesmo tempo, adotou políticas econômicas que geraram um significativo crescimento no PIB, conhecido como milagre econômico. Neste vídeo, vamos explorar os principais acontecimentos desse período e suas consequências para o Brasil até os dias de hoje. Vamos falar sobre o golpe militar que instaurou o regime, a política econômica adotada pelos militares, o chamado milagre econômico, a repressão e a violência que marcaram o período e a luta pela redemocratização. Em 31 de março de 1964, um golpe militar derrubou o presidente João Goulart e instaurou o regime militar no Brasil. O novo governo era liderado pelo general Humberto de Alencar Castelo Branco e tinha como principais características a censura à imprensa, a perseguição aos opositores políticos e a supressão das liberdades civis. Para justificar a sua ação, os militares alegavam que o país estava sendo ameaçado por grupos comunistas e que era preciso garantir a segurança nacional. No entanto, a repressão se estendeu também aos movimentos sociais, sindicais e estudantis. Além disso, os militares adotaram uma política econômica que visava modernizar a economia brasileira e atrair investimentos estrangeiros. Essa política ficou conhecida como milagre econômico e trouxe um grande crescimento econômico para o país. No entanto, esse crescimento não foi acompanhado por melhorias significativas na qualidade de vida da população, que continuou a enfrentar desigualdades e injustiças sociais. Durante esse período, a economia brasileira foi marcada pela expansão do setor industrial, especialmente nas áreas de tecnologia e automobilística. As empresas multinacionais tiveram um papel importante nesse processo, trazendo capital e tecnologia para o país. No entanto, a política econômica adotada pelo regime militar também trouxe problemas. A concentração de renda aumentou, a inflação se tornou uma constante e a dívida externa cresceu. A repressão política e a falta de liberdade para a imprensa e sociedade civil contribuíram para a manutenção desse quadro. Ao mesmo tempo, a resistência à ditadura cresceu no país, com o surgimento de movimentos estudantis e sindicais que lutavam por liberdade e democracia. A partir de 1968, o regime militar se tornou ainda mais duro, com a edição do Ato Institucional número 5, o quinto de 17 grandes decretos emitidos pela ditadura militar, que suspendeu as garantias constitucionais e deu poderes absolutos aos militares. Durante o período do regime militar no Brasil, a economia do país passou por um período de crescimento significativo, conhecido como milagre econômico. Esse período de desenvolvimento ocorreu entre 1968 e 1973 e se caracterizou por taxas de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, superiores a 10% ao ano. Uma das principais razões para o sucesso econômico do Brasil durante o regime militar foi a adoção de políticas econômicas voltadas para a industrialização e a modernização do país. O governo militar adotou medidas como a liberação do comércio exterior, a ampliação à oferta de crédito para investimentos e a criação de incentivos fiscais para as empresas. Além disso, o regime militar investiu em diversas obras de infraestrutura que contribuíram para modernizar o país e impulsionar seu desenvolvimento. Foram construídas rodovias, hidrelétricas, portos, aeroportos, pontes, viadutos e outras obras que melhoraram a circulação de pessoas e mercadorias pelo país. Entre as principais obras, destacam-se a construção da Ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, a Transamazônica e a BR-116. No setor da educação, o regime militar investiu na expansão do sistema educacional, com a criação de novas escolas e universidades e a ampliação da oferta de vagas. Também foram criados programas de incentivo à pesquisa e à inovação tecnológica. No entanto, esses investimentos foram concentrados nas áreas das ciências exatas e engenharias, em detrimento das áreas de humanidades e ciências sociais. No setor da segurança, o regime militar adotou uma política de lei e ordem, que reprimiu duramente a criminalidade e a violência urbana. Foram criadas forças de segurança especializadas, como a Polícia Federal e o Departamento de Ordem Política e Social, que tinham amplos poderes para investigar e prender suspeitos de atividades consideradas subversivas. No setor da saúde, foram criados programas de combate à doença como a malária, a tuberculose e a poliomielite. Também foram ampliados os serviços de saúde básica, como postos de saúde e hospitais. No entanto, os investimentos em saúde foram
insuficientes para atender às demandas da população, especialmente nos estados mais pobres. Na política externa, o regime militar adotou uma postura de alinhamento com os Estados Unidos e outros países ocidentais, em detrimento das relações com os países latino-americanos e africanos. Foi criada a chamada política externa independente, que buscava promover a autonomia e o desenvolvimento do país, mas que na prática acabou fortalecendo a dependência em relação aos países ricos. Em termos comparativos, o Brasil durante o milagre econômico apresentou um crescimento superior aos países da América Latina e Caribe, à exceção de alguns países como Chile e Peru. O crescimento brasileiro também se destacou em relação às outras potências econômicas, como os Estados Unidos e o Japão. No entanto, o crescimento econômico brasileiro não foi acompanhado por políticas que combatessem as desigualdades sociais e regionais. A concentração de renda e poder econômico continua a ser um problema estrutural do país, que se agravou durante o período do regime militar. Além disso, a política repressiva do regime militar gerou violações aos direitos humanos e contribuiu para a criminalização dos movimentos sociais. A censura à imprensa e à cultura também foi intensificada durante esse período, limitando a liberdade de expressão e de criação artística e intelectual. Apesar dos aspectos positivos e negativos do milagre econômico, é importante destacar que o período foi um marco na história do Brasil e teve impactos significativos na formação da sociedade brasileira. A partir de 1973, o regime militar se tornou mais repressivo e violento. O governo adotou uma política de tolerância zero com relação aos opositores políticos, que foram presos, torturados, mortos e desaparecidos. A repressão foi intensificada por um aparato policial e militar do Estado. A tortura se tornou uma prática comum e muitos presos políticos foram mortos e desaparecidos. A censura à imprensa e a perseguição a artistas e intelectuais também foram intensificadas nesse período. Além disso, a violência nas periferias das grandes cidades se intensificou, com o surgimento de grupos armados de esquerda e direita. Os confrontos entre esses grupos e forças de segurança deixaram um rastro de morte e violência. O regime militar também foi marcado pela falta de liberdade para a sociedade civil. Organizações sociais como sindicatos e movimentos populares foram perseguidas e muitos líderes foram presos ou exilados. A falta de liberdade para a imprensa e a censura aos meios de comunicação também foram características desse período. O aumento da repressão e da violência gerou uma resistência cada vez maior à ditadura. A partir de meados da década de 1970, surgiram movimentos de oposição ao regime, como a luta pela anistia e pela redemocratização do país. A Igreja Católica também teve um papel importante nessa resistência, apoiando as lutas dos movimentos sociais e denunciando as violações dos direitos humanos. No cenário internacional, o regime militar sofreu pressões para respeitar os direitos humanos e para democratizar o país. Organizações internacionais como a ONU e a OEA denunciaram as violações dos direitos humanos no Brasil, e muitos países suspenderam as relações comerciais e diplomáticas com o país. A partir de 1979, o regime militar começou a sofrer pressões cada vez maiores para abrir espaço à democracia. A luta pela anistia, a resistência popular e as pressões internacionais foram fundamentais nesse processo. Em 1979, o governo militar deu os primeiros passos em direção à abertura política, com a Lei de Anistia, que permitiu o retorno dos exilados políticos e a liberação dos presos políticos. No entanto, a lei também garantiu a impunidade aos torturadores e assassinos do regime, que gerou muitas críticas e controvérsias. A partir de 1980, a luta pela redemocratização se intensificou, com a criação de novos partidos políticos e a realização de mobilizações populares por todo o país. Em 1984, a campanha pelas eleições diretas para presidente, conhecida como Diretas Já, mobilizou milhões de brasileiros nas ruas. Embora a emenda constitucional que garantiria as eleições diretas tenha sido rejeitada pelo Congresso Nacional, a mobilização popular foi fundamental para pressionar o regime e preparar o terreno para a redemocratização. Finalmente, em 1985, o regime militar chegou ao fim com a eleição de Tancredo Neves como presidente pelo Congresso Nacional. Esta foi a última eleição indireta do país. No entanto, Tancredo não chegou a tomar posse, falecendo antes da cerimônia. Em seu lugar, assumiu o vice-presidente eleito, José Sarney. A redemocratização do país foi marcada pela criação de uma nova Constituição, que garantiu os direitos civis e políticos, a liberdade de expressão e a participação popular. Também foi criado um novo sistema político, com a volta dos partidos políticos, a realização de eleições diretas e a consolidação das instituições democráticas. No entanto, a transição para a democracia não foi fácil. O país
país enfrentou muitos desafios, como a inflação descontrolada, a dívida externa, a desigualdade social e a corrupção. Além disso, as marcas da ditadura ainda estavam presentes na sociedade brasileira, com a falta de confiança nas instituições políticas, a violência e a desigualdade. O período do regime militar no Brasil teve profundas consequências para o país e sua sociedade. A falta de liberdade política, a perseguição aos opositores políticos, a violência e a desigualdade sociais são algumas das marcas que ainda persistem até os dias de hoje. A política econômica adotada pelo regime militar teve resultados positivos em termos de crescimento econômico, mas também gerou desigualdades e problemas sociais. A transição para a democracia foi um processo difícil e complexo, que exigiu a mobilização popular e as pressões internacionais para abrir espaço à democracia. A criação de uma nova Constituição, a volta dos partidos políticos e a realização das eleições diretas foram conquistas importantes, mas os desafios para consolidar a democracia ainda persistem. Conhecer a história do país é fundamental para compreender o presente e construir um futuro melhor. A memória da ditadura militar deve ser preservada para que as gerações possam compreender as marcas que o regime deixou na sociedade brasileira e para evitar que esses episódios se repitam no futuro. É preciso refletir sobre as lições do passado e trabalhar para a consolidação da democracia, pela igualdade sociais e pelos direitos humanos. Parabéns a você que assistiu até o final desse vídeo. Gostaria de saber a sua opinião sobre o período do regime militar no Brasil. Como você acha que ele afetou a sociedade brasileira? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo.